Hello, babies, como vocês estão? Prontos para mais uma aulinha de matemática? Vamos lá? Bora? Aqui, ó, desperta aí, porque essa aula, gente, ela é maravilhosa. Só que eu quero conversar um pouquinho com vocês antes da gente começar a passar os slides. Por quê? Nós vimos em vídeos anteriores, tá? Múltiplos e divisores de um número natural. Aí depois teve uma aula sobre critérios de divisibilidade. Se você não viu, corre lá e vê e dá um like lá no nosso vídeo, tá? Então, esses dois conteúdos, eles são mega, ultra, hiper importantes para essa aula aqui, certo? Vamos nós? Hoje nós temos como título, olha só, número 1, números primos e números compostos. Vamos ver cada um? Vamos nós. Considerando o conjunto de números naturais, toda vida que a gente falar em números naturais são os nossos algarismos, nossos números, nossa sequência numérica, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito, tá? Por isso a reticências. Então, toda vida que a gente falar em números naturais, são os algarismos normais, os algarismos da gente, que formam os nossos números, certo? Só que olha só, lembra dos critérios de divisibilidade? Pronto, pois vai servir para cá. Eu quero primeiro que você escute, depois as coisas vão se encaixando uma na outra. Veja só, analisando com os critérios de divisibilidade, podemos perceber que 0 é divisível por qualquer número diferente de 0. 1 é divisível apenas por ele, só posso dividir 1 por 1. 2, isso aqui é a sequência, tá, gente? Não é os critérios de divisibilidade, não. Eu estou usando eles para poder fazer essa afirmação. Mas isso aqui é a nossa sequência, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. E aqui tem a continuidade, é porque não dá. Então, eu vou dar só uma pincelada com esses 9 algarismos. Vamos lá, deixa eu começar de novo. 0 é divisível por qualquer número diferente de 0. Se for por 0, não dá a dividir, nem tem a divisão. 1 é divisível apenas por ele mesmo, tá? 2, posso dividir 2 por 1 e 2 por 2, não posso? Guarda aí essa informação, olha só. O 3, por exemplo, igualmente eu só posso dividir o 3 por 1 e por ele mesmo, por 3. O 4, eu já posso dividir o 4 por 1, posso dividir o 4 por 2 e posso dividir o 4 por 4. Então, o 4 ele tem 3 divisores. 5, ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, 5 só tem 2 divisores. Guarda aí a informação. Agora aqui o 6. Posso dividir o 6 por 1, posso dividir o 6 por 2, posso dividir o 6 por 3 e posso dividir o 6 por 6, que é ele mesmo. Então, o 6, ele tem 4 divisores, tá? O 7, vou poder dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 tem 2 divisores. O 8 eu posso dividir por 1, posso dividir por 2, posso dividir por 4 e posso dividir por 8. Então, o 8, ele tem 4 divisores, tá? O 9 não é o nosso último porque ele é exatamente o último. Não, é porque a gente vai parar por aqui, tá? É claro que a sequência, ela segue aí infinitamente, tá? Mas olha só, o 9, eu posso dividir o 9 por 1, posso dividir o 9 por 3 e posso dividir o 9 por 9. Então, o 9 tem 3 divisores, tá? Se você prestar atenção aqui nessa sequência que eu coloquei para você, do 0 ao 9, alguns números têm 2 divisores e alguns números têm mais de 2 divisores. Agora a gente vai saber como usar essa informação. O número 1 é divisor de qualquer número. Qualquer número pode ser dividido por 1. Os números 2, 3, 5 e 7 lá da nossa sequência, certo? Dentre outros números, mas aqui no caso seria daquela sequência, são divisíveis apenas por 1 e por si próprio, por eles mesmos. Por isso são denominados números primos.
O número natural maior que 1, que tenha somente 2 divisores, o número 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Então, todo número é primo quando ele só tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Combinado? Beleza? E os outros, Xelili? Os outros é o seguinte: números como 4, 6, 8, 9, 10 e assim vai, entre outros números, são divisíveis por si, por um e por outros números, são denominados números compostos. Então, o número natural, que é divisível por mais de 2 números naturais, é chamado de números compostos. Vamos lá? Quais são os números primos? São os números naturais que só tem apenas 2 divisores, um e ele mesmo. Não dá para dividir igualmente por outro, só por esses 2. Um e ele próprio. Números compostos são aqueles que dá para dividir por um, por ele mesmo, por 2, por outro número. Ou seja, normalmente ele tem mais de 2 divisores, além dele próprio. Certo? Por exemplo, eu tenho, a sequência que a gente colocou, eu tenho o 5. 5 eu posso dividir por 1? Posso. 5 por 1, 5. Posso dividir 5 por 2? Não. Posso dividir 5 por 3? Não. Posso dividir 5 por 4? Não. Posso dividir 5 por 5? Posso. Então, o 5 só vai ter como divisor o 1 e ele mesmo. Beleza? Pronto. Agora, o 6. O 6, eu posso dividir por 1? Posso. Posso dividir por 2? Sim. 6 dividido por 2 dá 3. Posso dividir por 3? Posso. 6 dividido por 3 dá 2. Posso dividir por 6? Posso. 6 por 6 dá 1. Tá vendo? Olha só, ele tem 4 divisores. Então, o 6, ele é composto. E o 5, ele é primo. Tia Lili, mas apenas os números ímpares são primos? Aqui tem uma observação muito importante. O número 1 não é primo e nem composto. Os números primos começam por 2. E o 2, ele é o único número primo que é par. Então, tirando 2, o resto é todos ímpares. Porém, a gente não pode dizer que é todo mundo, porque o 2 é primo, tá? Por que o 2 é primo? Porque ele só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? E existem os primos entre si. Aí dá uma misturada louca, porque pode ser pegar um número primo com um número composto e tal, certo? Mas o que é os números primos entre si? 2 números são primos entre si quando tem apenas o 1 como divisor comum. Tô eu e você, entre eu e você só tem um número 1 que é comum a nós dois, o resto tudo é diferente. Por exemplo, o 2 e o 7 são primos entre si. Porque deles dois, nenhum número é igual, a não ser o número 1, que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo. Tá vendo? Por exemplo, o 6 e o 9 já não são primos entre si, porque o 3 eu posso dividir o 6 e o 3 eu posso dividir o 9. Tá vendo como é? Então, o número é considerado primos entre si quando tem apenas um divisor comum, o número 1. Tá bom, beleza? Show de bola? Show! Atenção, lá embaixo de vermelhinho. 2 números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Lembra de consecutivo, antecessor, sucessor? O sucessor é o consecutivo. Por exemplo, 8 consecutivo é o 9. 15 consecutivo é o 16. Então, o consecutivo é o sucessor do número. Tá? Beleza? Show de bola? Gostaram? Show, né? Como eu posso verificar isso? Conhecendo o conhecimento de um número primo. Para verificar se um número grande é primo, devemos dividir pela sucessão de números primos. Aí você tem que aprender quais são os números primos. No último slide, eu vou apresentar o crivo de Aristóteles para vocês, tá? O nome do homem é esquisito assim mesmo.
Aí eu dei aqui as primeiras, ó, 2, 3, 5, 7, 11, até chegar a um quociente menor que o divisor ou igual a ele. Se nenhuma dessas divisões for exata, podemos afirmar que o número é primo. Eu coloquei aqui uma continha que tem até no livro de vocês, certo? O matemática lá, que a gente segue. O número 89, dividir ele por 2, tá apagadinho porque é foto, gente, tá bom? Dividir ele por 2, ó, deu 44, sobrou 1. Dividir ele por número primo 3, deu 29, sobrou 2. Dividir ele por 5, deu 17, sobrou 4. Dividir ele por 7, eu estou seguindo a sequência de números primos. Dividir ele por 7, deu 12, sobrou 5. Dividir ele por 11, deu 8, sobrou 1. Opa, sobrou só 1. Tá vendo? Observe que ao efetuarmos a última divisão, o quociente 8 é menor que o divisor 11, e a divisão não é exata. Então, podemos concluir que 98 é um número primo. Legal, né? Aqui eu coloquei, tá, um extra, que é o crivo de Eratóstenes. Foi um matemático, né? Ele era bibliotecário em Alexandria, lá na época, 1900 e bolinha, tá? E foi ele que criou. Qualquer coisa, se você tiver ódio desse conteúdo, se quiser matar, o homem já morreu. Então, não adianta, gente. O negócio é aprender. O crivo de Eratóstenes permite obter os números primos. Ele tem meio aqui que um joguinho. Você vai fazer uma tabela de 1 a 100. Elimina o número 1. Elimina os múltiplos menores do menor número primo, que é 2. Elimina os múltiplos do número próximo número primo, que é 3. Elimina os múltiplos do próximo número primo, que é 5. Aí tem aqui as coresinhas, ó, que eu coloquei. Elimina os múltiplos do próximo número primo, que é 7. Os números que não foram eliminados são números primos entre 1 e 100. Aí tem aqui a sequência para que você possa aprender, ó. Tá vendo? 2, 3, aqui é a sequência. De 1 a 100, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e tarará, e tarará, e tarará. São todos esses aqui. Olha o 89 que a gente estava fazendo, tá vendo? Pronto. Eu coloquei aqui uma curiosidade sobre o nosso maravilhoso criador desse crivo, Eratóstenes. Ele nasceu em 273 a.C. e morreu em 193 a.C. Diminui assim mesmo, tá, gente? Um bibliotecário de Alexandria, falei sobre ela em um vídeo aí passado, criou um método simples para determinar os números primos de uma sequência. Gostaram? Gente, esse assunto é importante. A base dos próximos conteúdos que eu vou passar para vocês são múltiplos e divisores de um número natural. Então, assista quantas vezes forem necessários o vídeo. São critérios de divisibilidade, tá? Agora, número 1, números primos e números compostos. Esses 3 conteúdos são fundamentais para os próximos capítulos da nossa novela matemática, certo? Então, por favor, se você não entendeu alguma coisa, se ficou alguma dúvida, por gentileza, coloca nos comentários, participa, compartilha com seus amigos, tá? Veja o que é que você tem de dificuldade, porque eu não tenho como saber se você não acenar aí, não dizer, olha aqui, tá certo? Por favor, dá um like lá e segue o nosso canal, beleza? Tchau, gente, até a próxima.